Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, versículos número 35. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: Jesus apazigua a tempestade, ou acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, te damos graças e glórias por essa noite, por tua palavra para conosco, na noite gloriosa desse dia, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar seu assento, com alegria aplaudir o Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje diante de um texto, de uma história bíblica, que os irmãos que aqui estão, como falei no início, todos que estão aqui já ouviram, conhecem acerca dessa história, que Jesus, ele acalma a tempestade. E nós sabemos que esse Jesus que fez isso lá atrás, ele continua vivo e está presente no nosso meio. E diz a palavra de Deus, o que nós demos e acabamos de meditar nessa noite, é que Jesus estava com os seus discípulos e também com eles uma grande multidão. Mas vai chegar uma hora que aquela multidão de pessoas que estavam ali naquele local, todos juntos, reunidos, Jesus, os seus discípulos e essa grande multidão que ora acabamos de ler. Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer algo para aqueles discípulos. A palavra de Jesus para os discípulos é: passemos para outra margem. A palavra de Cristo para os seus discípulos é: vamos para o outro lado do rio. Esse era o momento, esse era o propósito, chegar do outro lado. A palavra de Cristo para eles é: nós precisamos chegar do outro lado do rio, ou atravessarmos para outra margem. E agora é interessante, conforme escrito está o texto, que os discípulos que com ele estavam, não estavam sozinhos. A Bíblia diz que tinha uma grande multidão fora os discípulos. E agora é interessante que o texto vai dizer que eles quem? Os discípulos, deixando a multidão, está escrito no texto, e os discípulos e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Preste atenção nisso. E os discípulos, ao ouvir a palavra de Jesus dizendo: chegou o momento, agora já está tarde, o momento já está tarde, nós precisamos atravessar o rio, precisamos ir para o outro lado. E eles, ouvindo a palavra de Jesus, diz o texto que eles, os discípulos, deixaram a multidão. A multidão, os discípulos deixaram, mas escrito está que eles o levaram
consigo. Levaram quem? Jesus. E isso aqui é interessante, porque naquele momento era muita gente. Naquele momento era uma grande quantidade de pessoas. E a palavra de Jesus foi para os discípulos. E agora é interessante, eu quero frisar nisso, que os discípulos, eles vão deixar a multidão, mas não deixaram Jesus para trás. Eles vão deixar o povo de lado, no sentido, nós vamos ter que atravessar, mas nós não podemos atravessar sozinho. Vamos embora, Jesus conosco, porque esta foi a palavra de Cristo para os seus discípulos. Vamos passar para o outro lado do rio, o outro lado do mar. E escrito está, e deixando eles a multidão, o levaram consigo. E agora, eles dentro daquele barco, já estando a navegar, diz a palavra do Senhor, que agora veio uma grande tempestade. Um vendaval tomou conta daquele mar, um vendaval tomou conta do barquinho, que diz o texto que agora o mar agitado, as águas começam a tomar conta do barco. O interessante do texto aqui era que Jesus estava no barco. Agora preste atenção nisso, tá? Jesus estava no barco. Quem estava no barco com Jesus? Os discípulos. Então, diante disso que nós lemos, algo que os irmãos já conhecem e muito bem o que eu vou dizer aqui, diante desse texto e do que nos já é conhecido, algo nos revela desse texto que isso aqui nós temos que carregar para a vida. O fato de Jesus estar no barco não quer dizer que ficaremos livres das tempestades dessa vida. É verdade. O fato de nós termos Jesus no nosso barco não quer dizer que nós vamos ficar só no suco. O fato de nós termos Jesus dentro do barco não quer dizer que nós estamos livres das adversidades dessa vida. O problema é que muitas pessoas têm confundido isso. Muitos evangelhos ou o evangelho mentiroso que está sendo pregado por aí é que vamos ficar do lado de cá, vem para o nosso meio, aceita Jesus que é o mar de rosa. É mentira, meus irmãos. Aceitar a Cristo, viver diante da palavra de Cristo, o que a Bíblia nos diz no livro de Romanos é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque por amor a Ele nós somos entregues à morte o dia inteiro ou todo dia. Por causa de Cristo, por professar a nossa fé nele, nós somos ou fomos entregues à morte o dia todo. Paulo vai dizer assim, que o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Irmão, é guerra, é luta, estar na presença de Deus. Se alguém falar para você que irmãos, é mentira, é guerra todo dia, todo dia tem guerra. Mas a Bíblia diz algo que é muito importante você guardar isso no teu coração. Que o escritor dos Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé. E nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos, é pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. O mar pode estar agitado do jeito que está, mas eu creio que Jesus está no barco e vai tudo bem. Então o fato de termos Jesus no barco, eu vou mudar essa frase. O fato de estarmos na presença de Jesus, ou com a presença de Jesus, não nos isenta de passar privações, não nos isenta de passar lutas, não nos isenta de ter alguns problemas dessa vida. O fato de ser servo ou serva do Senhor não nos isenta de sofrer enfermidades. O fato de estar na casa do Senhor não nos livra de ter algumas doenças. Nós temos que ter a ciência, a certeza de uma coisa: se porventura uma doença ou enfermidade tirar a nossa vida aqui, daqui a pouco nós vamos estar com Ele. Aleluia, para todos sempre glorificando e bendizendo o teu nome. É sobre isso que a palavra do Evangelho diz. Porque se Jesus quiser curar, Ele cura. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer.
Então o que nós devemos ter é temor a Ele, confiar nele, descansar nele. E o mais importante, estar com Ele no barco. Porque se nós estamos com Ele, se nós temos a ciência que Ele está no barco, o final vai dar tudo certo. Estamos hoje com a ausência de alguns irmãos aqui hoje. Alguns irmãos estão passando por um momento de enfermidade. Alguns irmãos estão doentes, é natural, principalmente nessa época do ano. É natural, frio. É natural devido à situação do tempo, vir algumas enfermidades. Isso aí faz parte da vida. Mas o que nós temos que ter ciência e certeza é: Jesus tem que estar no barco comigo. Eu estando doente, Jesus tem que estar no barco. Eu estando com saúde, Jesus tem que estar no barco. Porque a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Como a menina cantou aqui agora há pouco, passa lá em casa, Jesus. É isso que nós precisamos. Jesus, fica conosco. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Já está tarde, fique conosco, Jesus. Aí Jesus entra na casa dele, parte o pão, quando eles veem o pão arder em nós, o nosso coração, quando Ele falava conosco. É isso que nós precisamos, irmãos, ser sensíveis à voz do Senhor, quando Ele estiver falando comigo, com você. Então não perca a oportunidade, creia que você não está sozinho nem sozinho. Aleluia. Então Jesus, Ele olha para os discípulos e fala: primeiro, passemos para o outro lado. E agora é interessante algo que eu quero dizer para vocês aqui, diante desse texto, que Jesus, Ele sabia o que iria acontecer. A pergunta que eu vou dizer: Jesus sabia o que ia acontecer no meio do mar? Logicamente que sabia. Mas os discípulos não sabiam. Mas a palavra de Jesus, conforme o texto que nós lemos, é: passemos para outra margem. O propósito é chegar do outro lado. O importante é chegar do outro lado. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite. O que Jesus quer de mim e de você é que nós cheguemos do outro lado. Irmãos, que outro lado é esse? Hoje, no texto aqui, é o outro lado da margem. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que Ele quer que você vá para o outro lado. Não é? Ele não quer que você fique aqui nesse mundo. Você tem que ir para o outro lado. Existe uma eternidade te esperando. Mas para você chegar nessa eternidade, o seu barco vai passar por cada um, meu irmão. Vai acontecer cada agitação no meio desta caminhada. Mas se você tem convicção que Cristo é contigo, vai tudo bem. Existe um louvor antigo que é cantado. Eram as crianças que cantavam antigamente. Eu até esqueci quem que cantava esse corinho. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Alguns aí lembrou. Glória a Deus. Então, estava vazando fundo lá. Então, é sobre isso. Uns louvorzinhos lá antigos. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu tesouro, tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Nós temos que ter essa certeza que Jesus está no controle desse barco. Agora os discípulos estão dentro do barco, cumprindo aquilo que Jesus falou. O que é? Vamos ter que ir para o outro lado. Eles não sabiam o que lhe esperava no meio do caminho. Mas agora, quando eles estão lá, diz a Bíblia que o vento começa a agitar, o barco começa a balançar, a água começa a tomar conta do barco. É natural uma coisa acontecer: o desespero bater na porta. Porque, irmão, vai morrer. O desespero, o medo toma conta, é natural. Irmão, nós somos seres humanos. Então que existe cada luta, cada prova que a gente passa, que é natural o medo vir. É natural aquele momento que você pensa assim: eu não vou aguentar. Todo mundo passa por esse momento que você passa: eu não consigo mais, não dá mais. Mas quando você pensar assim, ainda tem jeito. Qual jeito? Jesus está no barco. Aleluia. O que eu tenho que fazer, pastor? Chame por Ele. E isso aqui é lindo demais. O barco começa a agitar, os discípulos se desesperam, o medo toma conta, irmãos. Volto a dizer, é natural nas adversidades dessa vida, nos momentos de turbulência, de nós pensarmos: não vou aguentar, vou morrer. É natural. Todos aqui passaram ou estão passando por algum momento
passou tanta luta, passou por tanta prova, tantos momentos que você pensou, escuta isso, tantos momentos que você pensou, eu não aguento mais, tantos momentos que você chorou, que você passou a noite acordada ou acordada, que o desespero bateu na sua porta, que aquele momento que você não conseguia nem abrir o olho mais, de tantas lágrimas, o desespero tomou conta e você pensou consigo, não aguento, para mim já deu, para mim já era, e quem sabe o teu adversário também estava assoprando no teu ouvido, acabou, já era para você, mas infelizmente nesse mundo que nós estamos vivendo, o diabo vai fazer de tudo para tentar te parar, mas eu glorifico a Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e a resposta para o diabo é, olha eu aí, eu estou de pé, eu estou na presença, aleluia, mas isso não é porque você é bom, não é porque você é o tal, não é porque você orou muito, não é porque você jejuou muito, é só por causa de uma coisa, o quê? Jesus está no barco, é por causa dele, se não fosse ele, meu irmão, se não fosse Jesus, oh Jesus, por isso que você não deve largar Jesus, se não se largar, você está perdendo. É você que sai do prejuízo, irmãos. Então, independente da luta, do momento, do barco agitado, das tempestades dessa vida, o conselho que eu te dou é, pode vir a luta, pode vir a prova, o que não pode faltar é a presença dele. Pode faltar o amigo, pode faltar o companheiro, pode faltar tudo, mas não perca a presença dele por nada, porque se ele estiver no barco, irmãos, ele só vai falar, fica tranquilo. É natural o temor, o medo, o desespero bater na porta, é natural. Faz parte da vida. Jesus falou assim, João 16:33, no mundo tereis aflições, tereis bom ânimo, eu venci. Olha Jesus, eu venci. Aleluia, Jesus. Tem de bom ânimo. Quando ele diz tem de bom ânimo, você também pode vencer. Se você tiver bom ânimo, levanta a cabeça, enxuga os seus olhos e vai para cima. Quando ele fala, eu venci, ele está dizendo, olha, você também é capaz. Porque você não está sozinho. Você pode dizer igual Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A nossa vitória vem dele, é através dele. Então as lutas que você passa, os momentos de dificuldade que você está passando, os irmãos da igreja, eu volto a dizer que estão passando por momentos de dificuldade na área física, na saúde, por causa do clima, por causa do momento, é natural, mas nós profetizamos o nome de Jesus, que Jesus está no barco, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a tempestade passa, está todo mundo aqui ó, cantando, chegou do outro lado, cantando porque a vitória, estaremos aqui reunidos para a glória de Deus. Hoje está lá em Santa Helena de Minas o Marcão e o pastor Valmir lá, ó, andando igual pobre na chuva, e lá está chovendo. Está andando, aí eu falei com ele, vai preparar, vocês vão andar. Que agora a equipe que anda está lá de novo. Então o povo está andando, irmão, está andando. Pastor, uma vez, eles vão vir no grupo lá, a mensagem dentro do grupo lá. Eles estão andando. Mas é, o que nos alegra é isso. Que o povo está andando, fazendo a obra, andando, a Rivirinha lá anda, meus irmãos. Mas com alegria no coração, porque sabe, Jesus está no controle, é para Jesus, Jesus está no barco. Então Jesus quer de mim e de você é isso, que você não perca a presença dele por nada. E se porventura você chegou a perder essa presença por causa disso que o barco está afundando, ele está te falando, eu estou aqui, se quiser eu pulo para o barco de novo. Aí de repente ele nem saiu do barco, só está esperando você chamar ele. Aí o discípulo, olha o que diz o texto, olha o que Jesus disse. E quando os discípulos estavam lá, a água começou a encher o barco, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Irmãos, presta atenção nisso. Olha esse detalhe. Jesus estava dormindo sobre uma almofada. Estava no travesseiro. Pensa nisso. O pau quebrando, o barco agitado, a água tomando conta do barco, Jesus tranquilão. Com a cabeça da almofada aí, dentro do barco. Tranquilo. Isso aqui nos remete a algo que você também já sabe e muito bem.
isso que aconteceu aqui, olha o que diz o texto. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. As suas lutas, as tempestades da sua vida, os momentos difíceis da sua vida, não tira a paz de Jesus. Glória a Deus. Pelo contrário, ele é a paz. Aleluia. Aquilo que te faz ficar doido, desesperado, Jesus fica do mesmo jeito. A tempestade está aí, o vendaval tomando conta, o povo desesperado no barco e Jesus dormindo. Isso está nos ensinando algo, que Ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Aquilo que tira o seu sono, irmãos, isso aqui é lindo demais. Aquilo que está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, não faz nada contra o nosso Deus. Jesus estava quietinho, dormindo. E agora a Bíblia diz que quando Jesus estava no barco dormindo, olha o que diz o texto. E ele estava na popa sobre uma almofada e despertava dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo, não estava vendo nada, irmão. Aí ele disse: não te importa que nós pereçamos, Jesus? Olha a palavra aqui, ó. E ele despertando, Jesus não dando nem ideia para os discípulos. Olha o que diz a Bíblia. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Primeiro, Jesus ele repreende o mar, repreende o vento, repreende aquela tempestade e agora está tudo em paz. Aí depois ele vai dizer para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, eu estou aqui, você está desesperado por quê? Em outras palavras, eu estou no barco, porque eu desespero. Olha que interessantíssimo. Eu estou no barco, ainda não tendes fé, porque estou desesperado. Se você crê que Jesus está no barco, não permita que o desespero, não permita que as tempestades dessa vida venham roubar a tua paz. Se for para chorar, se for para desesperar, é melhor você gritar por ele e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Deus tenha compaixão da minha alma, da minha vida, mas não se entregue para o mar e nem para a tempestade. Jesus vai dizer essa palavra para os seus discípulos, e a palavra é: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. O que Jesus está dizendo é: porque vocês estão tímidos desse jeito? Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos: era para vocês repreender o mar e o vento. Sabe essa tempestade desse vento? Por que vocês estão tímidos? Tem fé não? Olha a palavra de Jesus: ele primeiro repreende o vento e o mar, aí depois ele vai falar com os discípulos. Ou seja, o que eu fiz aqui, vocês poderiam ter feito, porque vocês estão comigo no barco. E se eu estou no barco, você tem poder para repreender o vento, o mar, a tempestade dessa vida. Se você tem certeza que Jesus está no barco, Jesus está na sua vida, meu irmão, você tem que profetizar na tua casa que a salvação, que a libertação, que a cura, que a transformação, porque é para a honra e glória do nome dele. Porque muitas das vezes o desespero vem, a gente manda um WhatsApp para alguém, manda uma mensagem para fulano, manda um WhatsApp para Beltrano, manda mensagem para tantas pessoas e Jesus está lá. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus. Clama por todo mundo primeiro, para no último, viu que não teve resultado, aí vai buscar Jesus, aí vai clamar por Jesus. Hoje o povo está invertendo a situação, está invertendo as posições. Repara isso. Acontece qualquer coisa, a primeira coisa é mandar o zap para alguém. Pede socorro para alguém. Já vai desabafar com alguém. Com um amigo, uma amiga, um colega, uma colega, ou alguém mais próximo. É errado isso? Não. Nós temos amigos. A Bíblia diz que amigo vai chegar que irmão. Nós temos amigos nessa terra. Mas nós não podemos perder uma coisa: a posição. Em primeiro lugar, Jesus é Deus, é Ele. E o que mais deixa Deus entristecido na atualidade é isso hoje. Hoje o povo prefere pedir socorro para alguém, para fulano, para Beltrano. Volto a dizer o que eu já falei, já costumo falar com ninguém. Bota lá no status do WhatsApp lá.
bota no status do Facebook, do Instagram, para todo mundo ver que ele está passando por aquela luta, para todo mundo ver que ele está passando por aquela prova, fica dando de coitadinho, de coitadinha, para alguém mandar mensagem para ele ou para ela. Não é preocupado, não, é querer saber o que está acontecendo. Não é preocupado, é só para saber o que está pegando. E não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua vida. Aí vai ficar um falatório, de repente nas suas costas, não vai falar na sua frente, fala para um, fala para outro. Mas se você tivesse falado direto com Jesus, de repente não teria chegado à situação que chegou. O que eu tenho que fazer? Desperta, Jesus, tem misericórdia de nós. Eu estou perecendo, Jesus, não aguento mais, Senhor. É com Ele, irmão, o negócio é Ele. É Ele que pode resolver os nossos problemas. Então aprenda isso em nome de Jesus. Eu bato uma tecla sobre isso aqui. Toma cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você desabafa, irmãos. Jesus em primeiro lugar. Se você tiver uma pessoa de sua confiança, logicamente a gente tem alguém que a gente fala. Mas primeiro fala ao Jesus. Faz parte. Jesus repreende os discípulos. Olha a palavra. Ainda não tem desfé? Olha para nós finalizarmos. Versículo 41. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros. Presta atenção nisso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha as palavras que saíram. Quem é este? Olha aí, ó. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros. Então, todos em conjunto. Escuta isso aqui, ó. Um começou a falar para o outro. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Presta atenção. A pergunta é, eles estão perguntando assim, ó, quem é este? Eu pergunto para vocês, quem são esses? Quem são esses aqui? Não, esse daqui, ó, está perguntando, quem é esse? Esse daqui estão perguntando, quem é esse? Eu, pastor Rodrigo, estou perguntando para vocês, quem são esses? Agora, quem é esses discípulos? Que andava com ele. Os discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, que Jesus falou, bora ainda no barco, vamos para o outro lado, caminhava com ele, sabia quem era ele, via ele fazer tantas coisas. Falei, quem é esse? Meu Deus. É forte, mano. Que até eu ver, não, eles estavam com ele o dia inteiro, viu ele fazer tantas coisas, viu ele operar tantos milagres, e agora, quem é esse? Que o vento, até agora eles não sabiam quem estava andando com ele, comendo com ele, bebendo com ele, eles não sabiam quem ele era. Eu vou dizer algo, isso aqui é muito sério. É o que está escrito, não estou tirando nada do texto, eles estão perguntando, então você está perguntando, ele está vendo. Até agora, quem que é esse? O fato é isso, irmão. Tem pessoas que estão andando com ele, estão na casa dele, estão louvando, estão cantando, estão na igreja, mas até hoje não sabem quem que ele é. Porque não tiveram intimidade com ele. Só estão assistindo tudo que ele está fazendo. Sabe? Isso aqui é interessante. Se a gente continuar lendo esse texto aqui, irmãos, vai render. Por quê? O texto que vai nos dizer aqui, ó, que eles agora estão atônitos, assustados, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Essa pergunta aqui é de arrebentar. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a gente lê aqui, se você ler os milagres, os fez antes disso tudo aqui, ó. Jesus curou, Jesus libertou, depois vai libertar também. Os discípulos que estavam com ele, andavam com ele, caminhavam com ele, viu ele operar tantos milagres, eram íntimos dele, porque Jesus chama eles, eles mandam o povo embora e agora fala, bora só nós. Só que agora quando Jesus opera dá aquela palavra, o mar acalma, a tempestade vai embora, eles opa, é isso, não estão com ele, mas até agora a gente não sabe onde ele é. Até agora não sabemos, irmãos, isso aqui é muito sério, é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que até agora, até hoje, quando eu falo agora, até nos dias de hoje, não tiveram intimidade com ele, não sabem quem ele é. Nós sabemos uma coisa,
quem? Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso. Só que o que dói aqui, se os discípulos não sabiam quem Ele era, isso aqui vai doer. Quer ver uma coisa? Continua aqui, sabe, no capítulo 5. Eu nem ia falar sobre isso, não é legal isso aqui. Glória a Deus. Vamos aí, ó. A palavra de Deus é, vamos para o outro lado. Eles não sabiam o que estavam por vir. E agora que Deus acalmou a tempestade, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Aí Deus fala, peraí, aí, ó. E chegaram a outra, ó, não chegou quem? Todo mundo que estava no barco chegou vivo, chegou sã e salvo, ó. E chegaram a outra mais do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do mar, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, grilhões e migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Os discípulos, que homem é este? Aí vem um endemoniado. Temos que é sério. Os discípulos, que homem é esse? Vocês não sabem, vem um endemoniado. Que tenho eu contigo? Que homem é esse? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, olha a pancada esse aqui, irmãos. Os discípulos fazem a pergunta: que homem é esse? O diabo responde: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E uma coisa é certa, irmãos: o diabo sabe quem ele é, e os filhos dele não sabem. O povo está perdendo intimidade. Isso que é uma realidade. O povo está perdendo intimidade com o Senhor. Está na casa do mano de crente, irmão. Está na casa de Deus. Está orando, está buscando, está fazendo campanha, está pregando, está louvando, mas ainda não sabem quem Ele é. Por quê? Não tiveram experiência íntima com Ele. Isso que é grave demais. Quer continuar? Conjuro-te por Deus que não me tormente. Porque ele dizia, pode pular, mas porque ele dizia: sai deste homem, olha, porque lhe dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos. O diabo pedindo para Jesus mandar. Dá para entender isso? Isso aqui é loucura. O diabo pedindo: Jesus, estou pedindo ao Senhor, por favor, manda a gente. Ninguém aqui, mas o Senhor pode. Manda-nos para aqueles povos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos povos, e a manada se precipitou por um desfiadeiro no mar, e eram quase 2000, e afogou-se no mar. Presta atenção nisso. E Jesus permitiu. Existe situação que Jesus permite. Existe situação em nossa vida que Cristo permite. Existe coisa que você procura. Existe coisa que Ele permite acontecer, que é para agora. Sabe aquele negócio que é para o nome dele ser glorificado? Lembra do cego? Por que ele nasceu cego? Para que hoje... Olha aí, Jesus, esse cara está cego aqui. Por que ele nasceu cego? Porque ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus vai falar: nem ele pecou, nem os seus pais. Ele nasceu assim para que hoje se manifestasse nele a glória de Deus. Então ele nasceu cego com o propósito, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele.
Tem situação e situação. Tem momentos que é para a glória de Deus. Tem momentos é porque você procura, porque eu procuro. Aí é só rogar, é só pedir pela misericórdia dele. Então nós vimos aqui que o diabo, o endemoniado, reconhece Jesus. Lembra que eu termino aqui agora? Lembra de Paulo lá? Que quando Paulo chega na cidade aí de repente chega os outros e falam, vamos expulsar também? Vamos usar essa mesma artimanha que Paulo está usando aqui na cidade, que Paulo começou a chegar na cidade, os espíritos malignos saíam, e eles começaram a expulsar demônio de um lado para o outro. Aí chegou uns camaradas lá e falaram, quer saber de uma coisa? Vamos ganhar dinheiro nesse negócio. O que é? Nós vamos começar a expulsar demônio desse povo. Aí está escrito no texto, que agora esses homens chegam na cidade e começam naqueles homens demoniados. Sai! Em nome de Jesus a quem Paulo fala. Aí um demônio olhou para aqueles rapazes e falou assim, o que vocês estão falando aí? Olha o demônio falando, eu bem sei quem é Paulo e também sei quem é Jesus. E vocês? Quem sois? A Bíblia fala que ele tirou a roupa dos coitados. O cara apanhou demais, saiu nu andando pela cidade, tomando um couro e passando vergonha. Só que isso aqui é engraçado, mas é sério. Os caras vêm, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ao demônio, eu bem sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. Vocês quem são? Eu falo, diabo, quem é vocês? Quem é vocês para me expulsar? Pelo contrário, eu vou expulsar você. Tirar a roupa e descer o couro. Está escrito na Bíblia, na história não está escrito. E eles saíram correndo nus pela cidade. Se não corre, não corria. E apanhar todo diabo é feio. Isso Davi fala, a tua vara e o teu cajado não consome. É melhor você apanhar na correção de Deus do que apanhar pelo diabo. Pela mão do diabo, o diabo faz estrago. Quando Deus bate, ele bate para corrigir, para te melhorar. O diabo não pega alguém para bater, paga para bagaçar, para matar, para arrebentar o camarada. E presta atenção, todo aquele que apanha pelo diabo, você vê a diferença na vida dele. O camarada é arrebentado, o cara acaba. Irmão, o cara é outra pessoa. Você vê o diabo na vida. Tantas pessoas que a gente vê que é escravizado pelo diabo, toma conta do diabo aí. Você vê, meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Mas aí Jesus, aí quando vem pro lado de cá, aí passa pela vara da correção de Jeová, aí muda o ambiente, muda a feição, muda tudo, porque Deus faz a obra. A palavra faz a obra. Então com Jesus é melhor. Tendo essa ciência que Jesus está no barco, tudo pode chegar no lugar, irmãos. Glória a Deus. E o mais importante, com Jesus no barco, você vai chegar do outro lado são e salvo. Essa tempestade não vai te matar. Se Jesus estiver no barco, essa luta que você está passando, se Jesus está no barco, guarda isso no teu coração. Se Jesus está no barco, esse vento, esse momento de tribulação que você está passando, não é para te matar, não. É para o nome dele ser glorificado. É só você clamar por ele. É só você pedir por ele socorro, irmão. Pede socorro. Sabe aquele negócio? Você não é melhor do que ninguém, não. E nem eu. Tem momentos que você tem que gritar por socorro. Senhor, socorre-me. Me ajuda que eu estou morrendo. É melhor você gritar sabendo o que está acontecendo do que fingir. Não, eu ganho. Vai para você ver aonde você vai chegar. É melhor você, irmão, não tenha vergonha de gritar por socorro, não. Mas Jesus, tem misericórdia. Eu não aguento mais, Jesus. Jesus, eu não aguento mais orar. Jesus, eu não aguento mais jejuar. Jesus, eu não estou tendo força mais para fazer mais nada, Jesus. Se você clamar por ele, ele fala, tranquilo, eu estou aqui no barco, eu vou fazer uma coisa para você. Acalma, vento, acalma a tempestade. Faz um milagre na tua vida, porque o nome dele há de ser glorificado. Clame por ele. Esta é a palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Nós vamos acabar o culto até mais cedo aqui hoje, mas que você possa sair daqui ciente que Jesus está no barco. Fique de pé toda a igreja. Os irmãos quiserem louvar o hino aí antes de nós acabarmos. Deus sabe o que você está passando, irmãos. Deus sabe as lutas e as suas provações. No final vai dar tudo certo. Só que o conselho que eu te dou, um conselho para a tua alma, para a sua vida. Escuta isso que eu termino. Um conselho que eu dou para a tua vida. Dê uma vasculhada. Vê se Jesus está no barco. Chama por ele. Fala, Jesus,
Se caso ele não estiver no barco, fala, Jesus, entra no barco aqui. Eu não posso entrar nesse mar sem o Senhor no barco, não, porque isso aí não dá, não, irmão. Fica à vontade, Deus. Você vai falando com Deus aí em nome de Jesus?